antes de entrar para o seminário, eu sempre fui um homem do campo, né? Meus pais, agricultor, com muita honra, no campo aprendi com as mãos calejadas, que não basta ter as mãos calejadas, mas o joelho também. Aprendi a rezar na simplicidade, juntamente com meus pais, meus irmãos, somos em 5 irmãos. Para mim, aprendi a ser religioso na minha família mesmo, deixar tudo, começar de novo. E a vida religiosa é assim. Nós nos alegramos pelos 60 anos de vida do querido Frei Mauro. Agora eu vou entrar na fase eu vou ser vaidoso, sabia? Vaidoso. Frei, é uma alegria estar aqui celebrando com o senhor esse momento festivo, que eu acho que é um marco na vida de todo mundo, né? Com certeza. Bom, a primeira alegria é minha e nossa, porque dá acolhida, né? Quando vocês falaram de vir aqui, fiquei tão feliz, porque o que é celebrar a vida, né? É aperfeiçoar a trajetória do amor. E a trajetória do amor é englobar outros. Você não celebra a sua vida, é a vida com os seus. Né? Não nascemos para viver, simplesmente, nascemos para conviver. Ainda mais religiosos, né? E falando em religiosos, vocês têm uma dinâmica muito interessante de vida, de partilha, né? Temos, é um constante, é dom e desafio. Dom, que é graça, quando você abraça uma vida em fraternidade, é uma conquista, é uma graça. Ao mesmo tempo é desafio, porque cada um tem sua peculiaridade. E morar em fraternidade não é ser igual, é respeitar o diferente. Aí vem o convívio. Ora é mais desafiante, ora é mais gratificante, mas é assim o convívio, a certeza que o céu começa aqui. E isso é para a vida toda, né? Isso é um conselho, eu acho. É para a vida toda, sem dúvida. Na verdade, mas nós religiosos, a pretensão que somos só nós que convivemos. Hoje até o clero diocesano faz uma experiência, muitas vezes os amigos se reúnem, partilham. Nós necessitamos do convívio. E quando nós não fazemos isso entre nós, aí vai ter lacunas. Você vai, ao invés de você estar preenchendo, você pode ter uma fuga. Não está encontrando muito sentido naquilo que você está exercendo. Então, convivência faz parte da essência humana. Agora, mais o religioso, é conselho evangélico que a gente abraça. Não nos obrigaram, nós abraçamos depois de uma formação, consciência, mas repito, não somos os melhores. Somos, sim, temos um modelo a seguir, cada vida religiosa. No nosso caso, Francisco de Assis. No caso agostiniano, Agostinho, e assim sucessivamente. E Francisco nos traz uma mensagem de muita esperança, né? Eu acho que no outro, muitas das vezes, nesse convívio. Francisco tem muitos pontos que dá para desenvolver muito. Primeiro que ele é um santo universal, né? Ele é um santo universal. Se você for conversar com algumas pessoas nem católico, já tem uma empatia para Francisco. Mas por que será que ele é assim tão atual? Francisco, ele bebeu da fonte verdadeira que é o Evangelho, da vida à palavra. Então a regra nossa é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem nada de próprio, em pobreza, em castidade. Então viver o Evangelho, primeira coisa. Então torna-se atual, porque a palavra é inspirada. Então viver o Evangelho, a regra de vida. Segundo, Francisco, o contexto que surgiu no século XIII, a igreja não estava com muita credibilidade. Então surgia grupos, se você vai ver na história mesmo, que não queria nem ficar mais fiel à igreja. Francisco não. Ele nasce, a vida religiosa franciscana nasce da obediência, da escuta. Então ele vem com aquela proposta que ele ouviu, Francisco, restaura a minha igreja. Então o franciscano deve colaborar na escuta, na obediência, na restauração da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito, não é que somos os melhores, é a proposta de nosso Pai São Francisco. Então restaura, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais, vai edificando. E à medida que você restaura a igreja de Jesus Cristo, você restaura você também. E olha, nós estamos numa fase em que todo ser humano precisa de uma restauração. Todo. Então, esse templo também precisa ser restaurado. Com certeza. E como que aconteceu esse encontro com a sua vocação religiosa e também sacerdotal?
Como eu disse, a formação religiosa, a inspiração de rezar com os pés no chão e as mãos no céu, aprendi do jeito simples dos meus pais rezar. Como eu disse, do campo, a celebração eucarística era só 2 vezes por mês. E nós preparávamos para a festa. Era a festa, o dia da missa. A Eucaristia é festa. Então, festa, preparar para a festa. Nós vimos todo, é uma festa. A Eucaristia não vai de qualquer jeito. Vamos para a festa. Essa festa do encontro. E esse entusiasmo, esse ardor, contar os dias para ter a Eucaristia. Isso é gratificante demais. Então, o amor à Eucaristia, já desde pequenino. Eu tinha 2 amores muito fortes, 3. A família, a Eucaristia e a comunicação. Então, eu sempre quis ser o comunicador, sempre buscava ser o comunicador. Então, com isso, eu estudei, trabalhava na roça, morava 20 km de distância de Olímpia, São Paulo, e eu pedalava 5 km de bicicleta à noite, 10, né? 5 para ir, 5 para voltar, mais 15 vezes 2, 30 km de ônibus. Então, ia para a escola, período noturno, e durante o dia era no campo, que na época era o café e a laranja, né? Então eu fui um banador de café, mas o café não é como o café hoje não, o café era plantação mais primitiva, era capinar, ruar, era de riçar, então banar o café é diferente de banar o arroz, e aí vem, então eu tenho um amor muito grande ao campo, à agricultura, né? Demais. E aí, quando que o senhor encontrou a sua vocação, então, sacerdotal, dentro da congregação franciscana? Pois era em 78, casamento da minha primeira irmã, e foi aquela festa preparada. Como eu era o responsável de algum serviço na roça, meu pai delegou para que eu fizesse 2 serviços naquele dia. Tinha a água encanada, que é uma espécie de um martelete, e deu um problema, estava faltando água, e aquela barraca enorme de festa faltando água, você vai ter que ir na cidade, fala na cidade, não fala Olímpia, você vai ter que ir na cidade comprar o material. E o pároco tinha falecido 2 dias antes, faleceu o dia de Nossa Senhora Aparecida. E era o ano de 78, no ano de 78 faleceu 2 papas e o meu pároco, olha quantas mortes. E aí, para mim, o padre já tinha sido sepultado. Chego naquela paróquia, aquela multidão que hoje é santuário, e depois me tornei pároco, ela fez outra coisa a gente falar. Mas é interessante, quando eu cheguei lá, nunca imaginava ver em volta do caixão, não a família, mas a fraternidade franciscana, cantando latim, cantando e cantando, dava aquele eco. A morte não levava ao desespero, mas alimenta-se a esperança, a certeza de que partiu, né? Não perdemos, ele partiu, um padre carismático, com carisma, assim, a última homilia que ele fez, que foi no dia de Nossa Senhora Aparecida, depois da procissão, hoje tem festa no céu. E para mim tinha sido sepultado no dia 13, e era o dia 14 à tarde, está lá o corpo ainda sendo velado, e cantando, sem saber, fiquei tão emocionado e comovido, sem saber, eu comecei a usar a expressão de Francisco de Assis, sabe qual? É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo, viver em fraternidade e cantando canções que embalavam a alma. Nossa, mas que bênção. Voltei para casa sem saber o que eu fui fazer na cidade. Meu pai deu todo certo. Quem vai fazer o casamento? Esqueci o nome do padre, eu nem perguntei, era para me perguntar quem era o padre, eu esqueci o nome do padre. E aí foi um superior italiano, né, com algumas religiosas também italianas, foi um lindo casamento. Eu ficava olhando assim, olhava na minha irmã e no meu cunhado, né, que é uma conquista muito grande, mas olhava nos religiosos. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo. E pronto. E assim o senhor entrou? Entrei com tudo. Isso era no ano de 1978. Pois é, eu era bebezinho. 16 anos, né? 16 anos, E de lá para cá uma trajetória imensa com a congregação, né? Na verdade, por exemplo, hoje está em Minas, porque Minas, você sabe que era o comissariado, não era ligado à custódia de São Paulo, né? Isso faz poucos anos. Então, quem diria morar no Triângulo Mineiro
que sempre a gente via com muita empatia, porque Minas tem vários pontos que é de franciscano. Acolhedora, família. É interessante, a cidade pra gente de Araguari, fala assim, dependendo de alguma cidade do estado de São Paulo, fala, eu gostei de você, vamos no restaurante? Araguari, eu gostei de você, vamos lá em casa. Então, a casa é porta aberta. Então, é interessante isso. Já tem essa proximidade, esse espírito acolhedor e família, né? O senhor chegou em Araguari tem 4 anos. Fazendo 4 anos. O senhor está aqui. Qual que é a experiência desse povo, dessa paróquia? Geralmente, quando a gente vai para um lugar, as pessoas falam assim, o senhor vai lá que ela está precisando do senhor. Cuidado, não é bem isso. Você vai lá que você está precisando ir lá. Vai nesse sentido. Vai também aprender. É bem diferente em Minas. Então, a primeira coisa você tem que escutar, para depois falar. 3 palavras, desde São João Paulo II, ele tinha essa expressão, e eu adoto para mim, desde a missa da apresentação em Araguari, foi essa. Gratidão ao passado, ardor no presente, esperança no futuro. Então saiba onde eu estou, muitos religiosos já passaram, onde nós estamos. Mas não fique de qualquer jeito. Fique com ardor e amor. Porque ser transferido não é fácil, não. Machuca muito. Machucar a pessoa e também os fiéis. Porém, você ser transferido, você tem que preparar as pessoas. Eu, uma vez, quando eu fui pároco em Franca, até hoje eu trabalho numa rádio em Franca ainda, que é nas quartas-feiras. Como sou amante, trabalho em 2 rádios ainda hoje. Eu, quando morei em Franca, morei para fazer 2 funções. Primeiro, eu fui guardião e formador no convento, que é na zona rural. Depois me tornei pároco na paróquia São Judas, isso em Franca, São Paulo. E quando eu recebi a carta de transferência, sentei com o conselho e falei, olha, vamos preparar uma festa de ação de graças. Que na verdade se dá esse nome, mas na verdade é despedida. É despedida. Aí preparei uma festa, preparei um almoço. E o almoço aderiram 2.000 e poucas pessoas para esse almoço. Mas machucou muito. O que aconteceu? O outro que veio depois de mim era muito tímido. Então ele sofreu demais. Tão certo um religioso, principalmente um religioso, quando ele é transferido, ele deve preparar a festa da acolhida do outro que virá. Então ele preparando a festa da acolhida, primeiro ele faz um apelo ao CPP, olha, vai vir um novo aí, mas vocês, de acordo com ele, mas não coloca cargo já à disposição, né? Como se fosse função, o seu serviço. Então, tomar muito cuidado. Então, eu aprendi isso. Eu tinha quantos anos de padre quando eu fui transferido A primeira transferência tinha só 1 ano de padre. Eu morei em Araçatuba, São Paulo. Aí, eu fui fazer um curso na Itália, porque me tornei depois formador, guardião, em Franca. Aí, eu fiquei 6 anos no convento. Depois de 6 anos no convento, foi 7 anos em Franca. Por isso, Franca, eu fiquei 13 anos. Então, mas lá o senhor ficou tantos anos aqui, já ficar só poucos anos aqui. Quantos anos o senhor fica? Ribeirão, eu fiquei 8. Franca, eu fiquei 13. Em Araçatuba, 1. Olímpia, 3. E aqui já estou no 4º ano. Então, cada 3 anos, nós, no momento, temos o capítulo de transferência. Vai mudar, vai ser para 6. Vai ser para 6 agora. Mas cada 3 anos, geralmente. Então, passava capítulo, eu já fui conselheiro, eu já fui secretário, eu já fui... Mas isso é serviço, isso é serviço. Mas deixa para lá. Então, mas aprendi, nessa primeira paróquia que eu fui transferido, não faça festa de despedida. Faça festa de acolhida. E nem demonstre, meu Deus do céu, eu queria tanto ficar mais aqui, e agora vem a transferência, mas eu faço obediência. Não pode dizer isso. Não pode dizer isso. Mesmo se você queria ficar aqui. Meus irmãos, é assim, antes do capítulo você já prepara. Teremos o capítulo com chance de ter transição. Pronto. E olhando para trás, vendo uma vida na roça, vendo um estudante junto com tantas pessoas, depois junto a isso um irmão, um padre e 60 anos de trajetória. O que passa assim na sua cabeça? Qual que é o sentimento? O sentimento de gratidão
E esperança, sim, mas alguma reflexão. A gente tem que tomar cuidado, porque 60 anos não são 40, nem 30. Eu, em off, eu disse para vocês, nessa situação de jovem de espírito, não, você é idoso também no espírito. Você toma cuidado isso. Mas se você tem entusiasmo, tem um religioso morou comigo, ele morou 3 vezes comigo. Ele falava todos os dias, é amante da Eucaristia, ele não chegou a ser sacerdote. E, inclusive, quando ele veio a falecer, antes eu não morava na mesma cidade, ele pediu que eu atendesse ele com confissão. Nossa, ele falava todos os dias, o céu é maravilhoso, mas quanto mais tarde, melhor. Ele viveu 103 anos, eu estou pensando em adotar essa frase. Adotar essa frase. Incrível! Então você saber que a eternidade, o céu começa aqui. Eu falei isso já anteriormente. Mas toma cuidado que o inferno também começa aqui. Você tem que investir no céu. Invista no céu. O que é investir no céu? Fiel. Saber que você tem muito que aprender. Então chegar à idade de 60 anos é saber que eu ainda devo aprender. Porque eu tenho que tomar um pouquinho mais o cérebro. Não deixar de ler, de acompanhar as notícias, não ser indiferente, ser uma pessoa, buscar todos os dias, ainda a gente consegue ajoelhar, todos os dias ajoelhar diante do sacrário, não só uma vez, ainda mais nós religiosos, temos capela do convento, do nosso convento, meu Deus, por que não se prostrar diante dele? Então, isso ver assim, é ação de graças, mas também tem um olhar de cuidado. Cuidado, se agora tem um pouco mais, você é mais limitado, não ousa tanto não. Primeiro com 20, 30 anos, eu gostava de pegar o cavalo e dar cavalo para valer. Agora eu quero dar cavalo, mas não vai ser mais como o jovem, a coluna dá algum sinal, o intestino dá alguns sinais, as varizes, algumas coisas que você vai adquirindo, porque é da luta e labuta. Mas não lamente, agradeça, não lamenta não. Eu acho que um dos segredos é a alegria, né? Então, a alegria de viver a alegria do Senhor é a nossa força. Veja quando a gente termina a celebração e fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Só que a alegria, ela não pode ser uma alegria superficial. É uma alegria que ela brota do entusiasmo, e desse entusiasmo que não é oba-oba, que muitas pessoas acham que você está ali alegre, porque não está levando a sério. Você toma muito cuidado dos santos que não são sérios, que são muito sérios. Ser santo não é ser muito sério, não. Então, tome muito cuidado, se é sério mesmo. Então, agora, é claro que não precisa, para ser santo, precisa ser o extrovertido. Não, porque muitas vezes a pessoa tímida acha que ela tem uma limitação por ser tímida. Eu posso dizer, ela tem um dom de ser tímido, tem um dom. Assim, o extrovertido é um dom. E o senhor tem uma presença marcante na Rede Vida de televisão. Tem sim. Aliás, sou muito grato. A Rede Vida, vale dizer, a Rede Vida não é um canal da igreja, é um canal que oferece oportunidade para a igreja. Quando a Rede Vida começou, então nas dioceses, o trabalho de implantar esse canal, a televisão já nascer como rede, a família Monteiro, eu tive a graça de, por 3 anos, ser diretor espiritual da Gênesis Turismo, que era parceria com a Rede Vida, então fui para os santuários europeus, um diretor espiritual e tal. Eu estava lá uma vez por mês, durante quase 27 anos. Agora é um pouco diferente, porque a Rede Vida está mudando um pouquinho a dinâmica, mas ainda eu faço parte. Por exemplo, em outubro estaremos lá com caravana, então eu faço parte da equipe. Então a gente vai criando, eu mesmo terei na festa do aniversário pessoas que me conheceram através da televisão. Então você vai às vezes no Ezequias, olha, eu acompanho o senhor, ou você vai para uma cidade pregar, eu acompanho o senhor pela Rede Vida, hoje mesmo vou pregar fora. Então as pessoas, algumas nem sabem de onde você é, sabe que você acompanha o senhor pela Rede Vida. Tinha um bispo que dizia o seguinte, meu Deus, o que é isso? Foi depois da Rede Vida que eu comecei a existir? O bispo dizia isso. Eu ouvi o senhor na Rede Vida, mas a Rede Vida é um canal no qual oferece
é a oportunidade para a gente evangelizar. E eu abraço, enquanto tiver a oportunidade, de estar lá não só em meu nome, mas em nome da fraternidade e em nome da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando então em pregar fora, o senhor tem acompanhado o Raléu de Franca há muitos anos. Esse ano o senhor esteve lá presidindo a missa de abertura, né? Olha, é a segunda vez que eu faço a abertura do Raléu. Quando a tia Lolita mandou um recado para mim que queria que fizesse essa abertura, eu falei, mas a abertura fazer o quê? Uma palavrinha? Não, você vai presidir a Santa Missa. Falei, nossa, não tenho mais 30 anos, nem mais 40 anos, tenho 60 anos, convidado para abertura, né? Que geralmente não estou... Mas aí eu falei, meu Deus, o que queres de mim? O que queres de mim, Senhor? É muito cativante. O Raléu, ele é o louvor, ele é uma oportunidade de arrebanhar a juventude, mas também é uma oportunidade de reflexão, como estamos, como é que está a juventude hoje. Eu vejo assim, uma conquista e um desafio. Conquista, consegue trazer muito jovem para o Raléu. Desafio, fazer com que esses jovens voltem para as suas comunidades e sirva na sua comunidade, pelo amor de Deus. Não é criar só os jovens para eventos. Não é esse espírito de tia Lolita, que é ela que criou o Raléu e que tem uma serenidade, que é a minha madrinha de oração. Então, a gente precisa evangelizar nesse sentido. Vai acontecer, então, eu não consigo escrever em palavras. Para mim foi a primeira, essas celebrações que envolvem e comovem tanta gente, parece ser a primeira missa. Então, a primeira missa, como é que você fica, né? Então, a primeira, se bem que a Eucaristia, olha, eu não consigo escrever em palavras o que é a Eucaristia, porque quando você vai celebrar, você vai ali assim, Senhor, eu não sou digno. Quer dizer, diariamente, o alimento da Eucaristia, né, presidir a Santa Missa, meu Deus, ou com celebrar, que seja, mas está ali o sacerdote, e ele chama sacerdote, não porque o sacerdote, esse homem é tão forte, não, esse homem vai confundir os fortes, esse homem é tão fraco, fiz ele para se tornar mais santo, na oportunidade. Então, olha, esse ano foi, somos todos irmãos, Fratelli Tutti, né? É o tema do Raléu, e eu continuarei na medida do possível, sempre à disposição. Eu só pude ficar 24 horas lá, porque também enquanto pároco, aqui em Araguari, e com os compromissos paroquiais que eu sempre coloco isso, sempre falo para as pessoas, não me chama para final de semana. Sim. Final de semana, o banquete é com o povo de Deus, da qual você é o pastor. Final de semana, não me chama para final de semana. Então já sabe do meu estilo. Então, sem dúvida, foi uma graça muito grande e um desafio de ser portador. Jovem, volta, mas volte para a sua comunidade. Corre o risco de muita juventude fazer. Já vamos bolar, como é que nós vamos no ano que vem? Não, como é que você continua durante esse ano na sua comunidade? Isso vale dizer. Então, tem várias realidades da juventude. Então, isso é indispensável. A juventude não é feita somente para o evento, mas para evangelizar. É isso. Frei, parabéns. Obrigado. Muitos e muitos anos de vida. Deus continue te abençoando, te guiando e continue com essa vitalidade. Obrigado. Porque chegar aos 60 anos assim, eu tô querendo. Se eu chegar aos 60. Vai chegar, mas não, porque é isso. Não falta muito não. Bom, eu quero agradecer a vocês, da equipe do Vale da Fé. Dão meus cumprimentos. Aliás, tem vários vídeos excelentes, dando qualidade, que a igreja precisa não só ficar comunicar, mas o que eu estou comunicando. Eu sou amante da comunicação. Então, muito obrigado. Eu estou ganhando vários presentes. E um dos presentes, vocês presentes aqui. Que Deus abençoe muito e abençoe o Elo da Fé, abençoe a Diocese de Berlândia e abençoe a convivência fraterna, eterna. Isso vale a pena. Então, celebrar o aniversário é aperfeiçoar a trajetória do amor. E obrigado por me ajudar nesse sentido.